A Rádio Cairo apresenta Conversando com os Ouvintes. Um programa preparado e apresentado por Amália Bisucchi. Caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Conversando com os Ouvintes. Lembramos que está ouvindo a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito, um serviço internacional que sai ao ar diariamente a partir de 22h15 até 23h30 UTC. Nosso endereço eletrônico é radio_cairo_brasileiro@hotmail.com. Nossa página no Facebook é Rádio Cairo em português. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Hoje vamos continuar comemorando o 5º centenário do nascimento do grande poeta Luís Vaz de Camões. Vamos ouvir a outra parte da entrevista de nossa querida amiga Anne Gisele Fernandes, professora associada de literatura portuguesa na Universidade de São Paulo, falando à margem de sua participação do 3º Encontro Internacional da Literatura Portuguesa, que foi ocorrida recentemente online por ocasião da celebração da comunidade lusófona do 5º centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões. Vamos ouvir? Quando nós pensamos no Luís de Camões, na comemoração do seu 500 anos de nascimento, e quando nós pensamos na importância dessa comemoração e como o Camões atravessa fronteiras, eu penso que é importante pensar a partir de duas perspectivas. Se me permitem, vou recuar um pouco no tempo, um pouco menos de 500 anos, mas pensar mais ou menos à volta de 1570 e 1572, quando acontece a publicação dos Lusíadas. Nessa obra, o Camões o Camões já atravessará fronteiras, porque ele tratará da Índia, da China e do Brasil. O Camões ele vai descrever o que ele vê nessa viagem, que foi uma tentativa que foi uma proposta de reconstrução da viagem do Gama para que ele pudesse escrever os Lusíadas. Ele vai falar do continente africano, ele vai falar dos países asiáticos, nomeadamente da China e da Índia, e lá no canto 10 também ele fará uma breve referência ao Brasil, quando ele menciona aquelas terras de Pau Vermelho e as terras de Santa Cruz. Então, numa perspectiva mais moderna, digamos assim, a gente já pode entender o Luís de Camões numa perspectiva globalizadora, não é? Porque ele atravessa fronteiras, atravessa continentes, e falará do que ele vê nesses lugares e do que ele considera importante nesses lugares, né? Então a gente já percebe esse Luís de Camões chegando em outros lugares e já ajudando a construir o que se vai chamar, muito tempo depois, de lusofonia, porque ele já está naquele contexto de século XVI, ajudando a implantar e a divulgar a cultura
portuguesa nessas terras recém-descobertas e que vão depois passar a serem povoadas e colonizadas. Então, acho que esse é um ponto importante de se pensar. E o outro ponto importante de se pensar é quando a gente vai considerar depois. E aí, esse depois eu vou fazer um recorte, por exemplo, vou fazer um recorte no século XIX para pensar uma relação explícita de Brasil e Portugal e como é que o Camões chega à América Latina, nomeadamente no Brasil, quando Luiz Camões ele é citado explicitamente, o Camões lírico citado explicitamente por um dos maiores escritores da literatura brasileira, que é o Machado de Assis. Quando o Machado de Assis escreve uma peça, Tu Só, Tu, Puro Amor, retomando aí um verso que está lá no episódio da Inês de Castro, no canto 3 dos Lusíadas, e uma ideia que vai depois ecoar na lírica camoniana do Tu Só, Tu, Puro Amor. Quando nós pensamos na China e na Índia, eu acho que é importante se considerar as fundações que Portugal tem nesses lugares, como a Fundação Oriente, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Instituto Camões, e as ações que esses institutos e fundações realizam nesses países, divulgando a língua portuguesa, a cultura portuguesa e a literatura portuguesa. E especificamente em relação à China, nomeadamente Macau, eu penso que é importante lembrar que em 29 de janeiro desse ano, no jornal Tribuna de Macau, sai um artigo cujo título é Camões na China, Traduções e Estudos. Nesse artigo há duas perspectivas distintas. Uma que é a relação de Camões com a China, que vai ser evidenciada nas várias alusões que frequentemente o poeta faz ao país oriental nos Lusíadas, e são alusões elogiosas quanto à China. E a segunda perspectiva é quanto à presença de Luís de Camões de sua obra no país, especialmente a partir de 1979, quando se preparavam as comemorações do 4º centenário de morte do autor. Nesse ano de 1979, começam a ser traduzidos os poemas camonianos. No primeiro momento, é publicada uma antologia bilíngue, português-chinês, com uma recolha de alguns poemas do Camões. Em 1981 é publicada uma outra obra intitulada Poesia de Camões, e em 2014 é publicada a obra Sem Sonetos de Camões. E em 1995 foi publicada uma tradução integral dos Lusíadas. Então eu acho que nós podemos dizer que a partir de 1979, quando se preparava a comemoração do 4º centenário de morte de Camões, se dá, de fato, uma espécie de encantamento da China por Camões. E acho que isso é muito emblemático, sobretudo porque se vai pensar, se vai destacar, especificamente a partir desse momento, o tema da lusofonia, o tema dos países lusófonos, o tema desses países que falam a língua portuguesa, que compartilham essa língua portuguesa, que compartilham também uma cultura portuguesa, e isso vai, esse interesse por Camões, e aí nós não estamos falando de qualquer Luís de Camões, nós estamos falando de um Luís de Camões que é responsável por eternizar os feitos históricos de Portugal, os feitos notáveis desta expansão ultramarina, o evento de descobrir terras por mares nunca de antes navegados,
E nós vamos perceber, de um lado, o encantamento por esse Camões, mas nós vamos também evidenciar, nós podemos evidenciar a valorização desse Luís de Camões como se podia dizer, ou como se tem dito, nomeadamente dentre aqueles que são considerados os grandes estudiosos do Luís de Camões, que é a imagem do Luís de Camões como um fundador da língua portuguesa e dessa língua portuguesa, essa língua portuguesa que nós falamos ainda hoje, né, com as licenças linguísticas, né, com as variações linguísticas, mas é uma língua portuguesa que o Camões funda, né, porque até o Luís de Camões se escrevia muito em galego-português, ou um português ainda muito, muito marcado pelas influências do castelhano, né, e a partir do Luís de Camões é a língua portuguesa tal qual nós vamos conhecer e estudar como língua portuguesa de fato. Então acho que o Camões ele tem uma responsabilidade muito grande, podemos dizer assim, né, nessa fundação da língua portuguesa, nessa difusão da literatura portuguesa, nessa difusão da cultura portuguesa e na presença da língua portuguesa, da cultura portuguesa, de certo modo, da história de Portugal em vários continentes do mundo, né? Praticamente em todos os continentes, podemos dizer. E os encontros literários lusófonos, eles vão reiterar essa importância e vão também favorecer as aproximações, os diálogos, eles favorecem também que se notem as confluências, mas também as diferenças. Esses encontros eles também permitem que sejam discutidas questões que podem ter reverberações distintas em países distintos, reverberações distintas em países distintos, ainda que tenham um núcleo comum, que é uma língua comum e que é falada por muita gente, né, no mundo todo. E esses lembrar o Camões, comemorar os Camões, realizar os encontros lusófonos reforça e evidencia a importância dessa língua falada por muita gente. Gostava que o poeta que ontem desprezaram fosse canção presente, um braço nadando, salvando o poema que somos nós. Chamaram ao poeta os nomes do passado, ou até mesmo louco. Foi de tudo um pouco, mas hoje renasce para nós. Por isso cantaremos a verdade, que tu foste um homem novo dentro do tempo. Por isso cantaremos esta espada que não corta, mas que liberta. E agora que a razão deu forma à sua pena, alma gentil, coragem, a musa da vida, do amor de Leonor, fez a viagem. Por isso cantaremos a verdade, que tu foste um homem novo dentro do tempo. Por isso cantaremos esta espada que não corta, mas que liberta. E por isso cantaremos a verdade,
caros ouvintes, assim chegamos ao fim desta edição especial de Conversar com os Ouvintes. Agradecemos muito nossa querida amiga, doutora Annie Gisele Fernandes, professora associada de literatura portuguesa na Universidade de São Paulo, que estava falando à margem de sua participação do terceiro encontro internacional da literatura portuguesa que foi ocorrido ultimamente online por ocasião da celebração da comunidade lusófona do 5º centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amel e na técnica de som Rabea Ali, na supervisão Mohamed Abdelkamel. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite. Tchau, tchau.